Olá, meninas, boa tarde. Vamos hoje começar nossa aula, né? Hoje a gente vai ter aula de geografia e aula de português, tá? Então, na aula de geografia, a gente vai para a página 180. Vamos falar aí das superfícies da Terra. Então, a gente vai trabalhar sobre clima, né? Então, vocês vão realizar a leitura aí para entender um pouquinho sobre o tempo atmosférico, né? O clima, e quando é calor, quando é frio, para entender melhor como que a gente consegue saber. Vamos estudar aí a distância em relação à linha do Equador, né? Vamos descobrir aí se é mais quente, se é mais frio, quem tá mais perto, quem tá mais longe, né? As proximidades em relação ao mar, também o que que acontece, né? Com os lugares mais perto do mar. A altitude, vamos ver também aí, né? O que que acontece lá no topo da montanha, né? Que já tá falando, quanto mais alto, né, mais frio. Por isso que quando a gente sobe num prédio, a gente passa muito frio. E quando tá lá embaixo, né, não passa tanto frio, dependendo do clima que tiver. Então, vocês vão realizar a leitura. Na página 182 e 183, vocês vão voltar lá na página anterior, né, e vão olhar o mapa climático aí. Lá na página 180 e que tem esse mapa aí, né, dos climas. Então, vocês vão olhar lá para poder responder, né, a A e a B. A 2 é de acordo com as fotos que estão aí que tá aí no livro, né, para responder a e a B. A 3, de acordo com o texto que vocês leram, e a 4 também de acordo com o texto da 180 e 181. Certo? Isso daí é facinho, né? Coisa que a gente já viu, a gente tá sempre vendo, né, esse clima confuso que é aqui em São Paulo. A 184 é um saiba mais. Então, eu vou ler aí com vocês, que é pequenininha essa parte, tá? Eu não tô lendo todos os textos, senão o vídeo fica muito longo, aí fica cansativo pra vocês. Mas se alguém quiser que eu comece a ler o texto inteirinho, me avisa. Aí eu começo lendo, a gente vai dividindo o vídeo, não tem problema. Então, como a temperatura pode variar de acordo com o local, horário e época do ano, há aparelhos que medem essas mudanças. Então, esse primeiro carinha aí, com esse vidrinho, ele chama pluviômetro, que mede a quantidade da chuva. O do lado, que parece uma bússola, é o barômetro, que mede a pressão atmosférica. Aí embaixo, essa flechinha, é o anemômetro, que mede a velocidade do vento. E o mais comum, né, que a gente conhece, é o termômetro, que mede a temperatura. Esse termômetro aqui, ele mede a temperatura do ar, não é a temperatura de febre, tá? Ele é diferente, né, a medição dele é diferente daquele que a gente conhece que mede a febre. Então, pesquise quais influências climáticas atuam sobre o seu município. Anote no caderno as informações pesquisadas. Então, vai lá no caderno de classe, né? Põe o cabeçalho certinho, aula de geografia. Escreve aí, lição da página 184, pesquisando, nananana, e faz a pesquisa, certo? E a 185, vocês vão brincar de geógrafas. Então, ó, hoje, no período da tarde, choveu 10 milímetros. Você já ouviu algo parecido com isso nos noticiários e quadros de previsão do tempo? A quantidade de chuva é medida em milímetros e o pluviômetro, né, esse primeiro aqui do potinho de vidro que a gente viu, é o aparelho que mede a quantidade de chuva em determinado lugar. Que tal construirmos o nosso pluviômetro? Ia ser muito bom para essa noite, né, que choveu bastante. Vocês iam conseguir medir legal. Então, material, uma garrafa PET lisa de 2 litros, né, essa normal grande, pedrinhas ou bolinhas de gude, uma régua, uma tesoura, fita adesiva colorida, água, anilina ou corante, tá? Ou se não tiver nem anilina nem corante, pode colocar guache mesmo e dar uma mexida, né? Vai demorar um pouquinho mais para dissolver, mas vai dissolver também, tá? Não precisa sair correndo para comprar essas coisas. Agora vamos lá, como fazer? Peça ajuda de um adulto e corte a garrafa na altura em que ela deixa de ser curva e comece a ficar reta, né? Aproximadamente 10 centímetros do bico.
2, preencha 5 centímetros, né? Vocês vão usar a régua aí para medir os 5 centímetros da base da garrafa com as pedrinhas ou bolinha de gude. Adicione água até cobri-las e coloque algumas gotas de corante, né? Para poder ficar mais fácil de enxergar a água aí. 3, colhe um pedaço de fita adesiva colorida na altura do nível da água. Né? Se não tiver fita colorida também, pinta um papelzinho, ou pega um esparadrapo, alguma coisa, né? Ou um band-aid, ou pinta um papelzinho e cola com o durex normal mesmo, transparente. 4, com a fita adesiva, colhe a régua na garrafa no sentido vertical. Então, vocês vão colar a régua em pé, né? Vertical, vocês vão colar ela de assim. É que eu tô sem garrafa aqui, eu vou providenciar uma e faço para vocês verem como que fica, tá? Não é difícil de fazer, mas eu faço um com vocês também. Eu vou sair atrás de uma garrafa agora à tarde, já procuro, já faço e já posto também para vocês verem. Então, fazendo com que o número 0 da régua coincida com o nível da água. 5. Encaixe a parte superior da garrafa na base, como se fosse um funil. 6. Coloque o pluviômetro em um lugar plano e aberto, sem obstáculos próximos. Após a chuva, observe quantos milímetros a água subiu em relação ao nível e descubra o quanto choveu. Bem legal, né? Vocês vão fazer aí, bem interessante o pluviômetro.